Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Há um mito que o Chega pretendeu que o Cavalo Algarve ficou destruído pela realidade. É normal. O mito é de que os incêndios advêm de uma atividade criminosa geral e por isso que aumentar penas resolvia o problema, e agora já percebemos que são 25% dos incêndios e por isso que, na verdade, os incautos, muitas das vezes a atividade não pensada, não devidamente preparada, tem muito mais impactos nos incêndios do que esses criminosos. No entanto, há aqui ações que o Governo poderia e deveria levar a cabo e que pecam muitas das vezes por defeito. Por exemplo, a formação no setor agrícola, para evitar que as queimadas continuem a ser um dos principais problemas dos incêndios, já deveria estar no terreno de uma forma e de uma força que nós não vemos atualmente. As alterações climáticas iam obrigar a um novo ordenamento da floresta, iam pensar da floresta tendo outras espécies, outra organização, outra relação até com a propriedade, e o Governo agir para garantir que as populações não fiquem permanentemente dependentes do eucalipto. Dirão alguns, mas o eucalipto ordenado não é tão mau para a floresta como o eucalipto desordenado. Acresce ao facto de o eucalipto desordenado ser a parte considerável da floresta do nosso país, que a constatação óbvia. Há municípios, como foi, por exemplo, o município de Mação, em que o eucalipto estava ordenado e que ardeu e arde e continuará a arder no futuro, porque o eucalipto é uma espécie dessas. E desse ponto de vista, um Estado que não prepara a floresta para responder às alterações climáticas é um Estado que está a falhar. O Chega sobre isso não diz nada, a direita sobre isso diz muito pouco. É estranho que o Partido Socialista também diga muito pouco sobre esta matéria, mas ela é a fundamental. Nós olhamos para a proteção civil como a última proteção, não é como a primeira proteção, é a última proteção. Mesmo na parte da prevenção, é a última proteção. Porque a floresta deve ser pensada há décadas, deve ser pensada de forma estrutural e estratégica para o país, e a proteção civil entra como o último ator dessa defesa das populações. Infelizmente não é essa a realidade. Aqueles que discutem incêndios, muitas das vezes o fazem apenas e só discutindo os meios que há para combate aos incêndios, como é que estão dispostos no terreno, que meios é que há, como é que eles se organizam. Mas falha sempre no fundamental, porque o fundamental são as alterações climáticas, a floresta que temos, a organização do território. E desse ponto de vista, insisto neste ponto, o Governo tem muito para fazer. A Sra. Secretária de Estado, eu não lhe ia fazer esta pergunta, mas, de certa forma, nas suas intervenções anteriores, foi abordar um tema que não é necessariamente o tema seu da proteção civil, mas que está diretamente relacionado com o território, que é a resposta agora aos terrenos que arderam. Em particular, a resposta à questão da Serra da Estrela, a maior dimensão de área ardida, mas não é o único. Nós já vimos no passado que, depois dos incêndios, há uma comoção nacional e o Governo, para aplacar essa comoção, diz sempre que vai dar apoios às populações para proteger as áreas que arderam e para que no futuro não se repita o mesmo mal. Já vimos em muitos sítios, nestes incêndios deste ano também, que afinal de 2017 até agora a única coisa que cresceu foi ou mato ou eucalipto. E por isso houve zonas que arderam novamente. E o que nós não podemos ter é permanentemente estes erros. E por isso, no que toca à Serra da Estrela, o que nós queremos saber do Governo, no que toca ao resto da floresta, é que medidas desta vez o Governo vai fazer para não repetir os mesmos erros de ordenamento, a mesma proliferação do eucalipto e o mesmo problema futuro que nós temos pela frente. Segundo aspecto, e sobre isso curiosamente o Chega não fala, o apoio às populações. É que nós tivemos em 2017 apoios às populações. Sabemos que pecou muito por defeito, sabemos também que não chegaram como deveriam ter chegado ao terreno. Alguns desses apoios têm andado pelos tribunais pela forma como foram distribuídos. No entanto, o que nós não estamos a ver agora é um apoio musculado às populações para garantir que, na forma que elas vão olhar para a floresta, por um lado, têm a floresta com atenção e, por outro lado, não são entregues novamente zonas florestais ao eucalipto, porque é aquilo que dá algum tipo de rendimento, que tudo o resto traz custo para as populações. E, desse ponto de vista, mais uma vez, o Governo não está a agir como deveria estar a agir. Nós assistimos, portanto, a um conjunto de erros que se repetem, a um conjunto de problemas que poderiam ser evitados, que não se evitam, e a um Governo que já está desde 2015 a governar e que a única coisa que nós estamos a assistir é permanentemente a repetir os mesmos erros na floresta, na organização da floresta e na relação com o interior do país e com a zona florestal. O Sr. Secretário de Estado poderá dizer, mas quase não falei da parte do combate. Eu creio que, como lhe disse... O Sr. Deputado tem mesmo que terminar. Termino com uma frase.
Esse é o último dos problemas e, afinal de contas, com tanto dinheiro que nós já temos disponibilizado para o combate, ele de facto deveria estar longe das preocupações das pessoas. É incompreensível como é que o Ciresp não está a funcionar como devia, como é que os meios aéreos muitas das vezes não chegam como deveriam chegar e, acima de tudo, e este creio que é o mais importante, como é que nós vimos, por exemplo, a falta de coordenação do incêndio da Serra da Estrela, quando, desde 2017, com as evoluções que existiram na coordenação, essas faltas de coordenação e comunicação não deveriam existir. E eu creio que este é o ponto fundamental que eu acho que é incompreensível. Merece ser corrigido, deve ser corrigido, mas, como disse, é o último dos aspectos que nós nos preocupamos neste contexto. Muito obrigado.